It's what seems to be the case is they come from some other domain, some place, maybe not another star or maybe from another dimension, but they manifest, they show up here in our physical world. A number of cases where people are just playing gone, a child comes into the mother's room, Mom, you weren't there during the night when I came. There is burned earth outside where the ships have landed. There is physical, it may not satisfy our criteria of proof, but proof may be something which only operates within the frame of evidence of this physical world in the box you mentioned before that we live in. This is what's going on here is something in some ways more subtle. In other words, something coming from another dimension into our world, which is very commonly experienced in other cultures, but not in this culture.
con tu sangre. Cúbrela con tu sangre, Señor Jesús. Más de 10 estudiantes de entre 13 y 15 años de edad están siendo aparentemente poseídas por fuerzas paranormales en la provincia de Darién. Los ataques comenzaron la semana pasada en menores que mostraban desmayos y luego convulsiones similares a ataques epilépticos. Según narró una de las adolescentes afectadas, un hombre con características distintas a las de un humano se les acercó y desde ese momento le iniciaron los ataques. ¡En el nombre de Jesús! ¡Padre! La familia de la menor está preocupada, principalmente por los sonidos que la joven emite cuando le da el ataque. Bueno, ahí salían voces extrañas que no eran de ella. Sí, unos gritos raros, hacía como vaca, como puerco, varios gritos así, cosas fuera de lo normal. Cúbrela, Señor Jesús. Han proliferado los mensajes vulgares en paredes y con mensajes satánicos. Los familiares de las jóvenes afectadas buscan ayuda médica y piden apoyo a la iglesia para que en caso de posesión demoníaca le realicen un exorcismo.
Shalom. Bom, eu sou o William, que faz edições de vídeo nesse canal há mais de 4 anos e há mais de 2 anos estamos aí também fazendo esse trabalho também nas ruas, por onde quer que eu vá, pregando alerta, arrependimento e também as boas novas do reino do Eterno, para a honra e glória dele, bendito seja ele. Como eu tinha comentado sobre isso no início do vídeo, tinha sido citado que eu também teria tido uma experiência relacionada ao tema abordado. Eu irei falar de forma bem breve sobre o que foi relatado. Bom, quando começou em 2012, quando eu estava no período de transição do mundão para ser uma nova criatura e tal, já conhecia um pouco das escrituras, mas não bastante. Estava aprendendo, mas ao mesmo tempo estava com o pé no mundo, estava morno. Ao mesmo tempo que eu estava com o pé no mundo, eu também estudava as escrituras e combatia o mal. Eu creio que essa legalidade que eu dava para essas forças das trevas, servindo a 2 senhores, literalmente, pois eu estava morno, possa ter dado aval para essa opressão que eu tenho sofrido nessa época. Nessa época eu conheci um pouco também das escrituras, mas não bastante, e não praticava tudo ainda que eu conhecia. É muito arriscado a gente combater o mal, mas está dando brechas para o maligno atuar em nossa vida. Eu estava nesse período, eu praticava coisas erradas, eu ia em baladas, eu cantava rap secular, e eu também bebia muito, eu tinha relações com outras mulheres e tal. Isso não é nada agradável aos olhos do Eterno. E ao mesmo tempo eu combatia o mal, mas era algo vazio, pois eu podia ajudar o próximo, mas eu mesmo não me ajudava. Só que graças ao Eterno, bendito seja ele, eu já me libertei disso, mas na época eu ainda estava nesse processo, e acredito que isso tenha sido forte nesse encontro que eu tive, estava tendo, esse ser maligno, ou seres. Começou quando eu acordava de madrugada, vendo luzes no meu quarto. Acordava com um sentimento do coração batendo muito rápido, com algo, sentindo algo ruim por dentro de mim, muito ruim mesmo, e luzes vagavam no meu quarto. Começou com uma luz, depois com 2, vai ter um certo momento que estava vindo várias luzes. Aí passou um certo tempo, aconteceu que eu estava acordando direto, com esse mesmo sentimento, com
como se eu tivesse se sentindo paralisado, às vezes, e aquela energia ruim, um sentimento ruim mesmo, negativo, meu coração disparava, eu sentia algo muito ruim dentro de mim, e eu não compreendia. Teve uma certa vez que eu acordei, já não era luz, era uma coisa tão negativa, tão forte, que eu estava deitado na minha cama e vi vultos. E nisso que eu vi esses vultos, eu não conseguia me mexer, fiquei paralisado. Dos pés à cabeça, não conseguia mexer e tal. Tava vendo tipo vultos. E 2 vultos, não dava pra ver nada. E no meio desses 2 vultos tinha um ser bem parecido com a fisionomia daquele tal Tacheran, que já foi mostrado sobre ele na série. Tinha uns trajes meio látex, meio escolados assim, meio, digamos, espaciais, e tipo um sobretudo desse modelo látex, e tipo um cabelo grande, louro, parecendo até meio feminino, meio andrógeno. E nisso ele tipo me olhava sem parar, não piscava, bem penetrante o olhar, parecia, e eu travado, não conseguia mexer. E nisso começou minha respiração a falhar também. Aí nisso eu consegui fechar apenas os olhos, e nisso mesmo, com os olhos fechados, eu estava vendo os olhos dele olhando para mim, eu de olho fechado, vendo o olho dele olhando para mim, como se eu tivesse de olho aberto, sentindo tudo aquilo maligno, travado, minha respiração, nada, não conseguia respirar, estava falhando minha respiração. Nisso, o pensamento, não estava conseguindo nem falar, nem respirar, o pensamento, eu clamei ao Messias de todo o coração. Estava tão desesperado que eu estava me chamando o Eterno, invoquei o Eterno. Oh, meu Deus, permite que aconteça isso comigo, não, Pai. Realmente na Bíblia também tem a aval para, pois fala que os demônios creem e tremem que o Eterno é só um Deus. Isso está em Tiago 2,19. Vocês creem que o Deus é um só? Deixa eu até pegar na Bíblia aqui para... Tá, Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E nisso eu comecei a invocar em pensamento, foi muito rápido assim. Comecei a invocar, e acabou. A paralisia foi diminuindo, a pressão caindo, eu fui começando a mexer os membros do corpo e tal. Mas sumiu. Foi uma coisa muito maligna, muito ruim de ter sentido. Eu não desejo isso pra ninguém. Eu senti. E acabou que eu comecei a buscar. Falei, nossa, deve estar acontecendo isso, eu ainda estou pecando muito. Não posso ligar 2 senhores. Eu tenho que escolher um caminho a seguir. Não dá pra misturar o vil com o precioso, o santo com o profano. Que eu estou dando aval para o maligno, os seres das trevas atuarem, pois eu estava combatendo o mal, mas praticando o mal. Então eu estava dando legalidade. Mas bendito seja o Eterno, ele me libertou, e Yeshua, seu filho, também, ao invocá-lo. Aí nisso eu conheci a passagem de Efésios 6, uma passagem poderosa que me ajudou muito. Eu tento pegar na escritura aqui. Começa Efésios 6, a partir do 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação das boas novas da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Eterno, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Na época, quando eu li essa passagem, foi, nossa, poderosíssima, e me ajudou bastante. E sempre, até hoje, eu recito alguns trechos dessa passagem em orações. E nisso eu descobri que eu teria que fechar mesmo com o Eterno mesmo, com o testemunho de Yeshua. Fechar mesmo, sair fora, sair do imundo, sair do estado de mornidão que eu estava para verdadeiramente servir ao Eterno, com todo o meu entendimento, com toda a minha força. E foi assim que eu fui me desprendendo dessa malignidade que estava me rodeando. E mesmo assim continuou vindo luzes aqui. Eu estava me desprendendo desses vícios, comecei a afastar das amizades que tipo, me ajudavam bastante a pecar, porque eu estava no período de transição e naquele momento eu não deveria estar andando com um excesso de pessoas que eu deveria estar era me aproximar e me aproximar de Deus também e tal. Aí eu comecei a parar, dar um tempo na bebida, cortei balada, também parei simplesmente de me relacionar com as mulheres. Agora eu espero no Eterno uma virtuosa, uma varoa de fé. Fui aos poucos me mudando, o Eterno foi trabalhando em mim. E hoje estou aí firme e forte, falar que a gente tem que buscar a santidade. A santidade não é ser perfeito, a santidade é separação, justamente separação do vil, do precioso, do santo e do profano. A gente não pode ficar vivendo misturado no meio de pessoa que está na Babilônia, no paganismo, ou na idolatria, no pecado. A gente tem que sair fora, a gente pode sim ter contato com essas pessoas para poder edificar e pregar a palavra do Eterno para todas elas, dar o testemunho de Yeshua. Só dessa forma, ser luz na vida delas, mas não compactuar. Como diz Efésios 5:11, não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. A gente não pode compactuar. O próprio Messias, ele, quando ia pregar, ele chegava perto das pessoas para pregar o arrependimento. Ele não compactuava, tanto que falava, vá e não peques mais, sempre dando um bom exemplo. Então a gente tem que imitar, buscar imitar, ser imitadores dele, Messias. Nisso que eu fui aprendendo, eu fui me esvaziando de mim mesmo, me esvaziando da minha vida passada. Nisso fui me tornando uma nova criatura de verdade. E nisso as luzes pararam. Aí no último dia eu cortei com essas luzes, elas tipo, se fundiram no meu armário, que é de frente à minha cama, assim, de frente, um armário grande assim, a parede toda se fundiram. E deu uns símbolos estranhos lá que eu nunca cheguei a ver. E depois disso nunca mais eu vi nada. Eu já tive algumas visões antes, que não vem ao caso citar, pois senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas quem sabe um dia eu posso dar um testemunho completo sobre isso. A gente tem que servir o Eterno de todo o coração e todo o entendimento, sempre buscando ter o testemunho do seu Filho, Yeshua HaMashiach, para podermos resistir às trevas, estar revestido de luz. Também há muito tempo atrás, quando tentaram me matar uma vez, quando eu estava totalmente em trevas na época, em 2007, o Criador me deu um livramento. Só que o que acontece, como eu era ignorante, o pessoal da minha casa também não conhece a verdade da palavra do Eterno, acabou que na época eu fui no centro espírita tomar passe. E quando eu era criança, também já fui benzido algumas vezes. Creio que esse contato com o ocultismo pode ter influenciado bastante a ter legalidade sobre a minha vida, esses seres malignos. Haja vista que na época eu não estava totalmente servindo ao Eterno, eu estava morno, como eu disse, eu tinha me tornado uma nova criatura. Conhecia das escrituras, mas não praticava quase tipo 100% que eu conhecia. E mesmo conhecendo pouco, eu não praticava. Eu não estava firme com Deus na época.
Sendo assim, creio que o Espírito do Eterno não estava na minha presença. Creio que toda essa pressão foi para me intimidar. Eu estava morto, eu estava firme na fé, firme na palavra. Não estava sendo imitador verdadeiro do Messias, muito menos seguindo as instruções do Eterno. Foi um prato cheio para esses seres atuarem na minha vida. Mas bendito seja o Eterno que em seu nome, pelo seu Filho amado Yeshua HaMashiach, eu estou livre disso. Como diz na Brit Hadashah, no livro de Jacob, conhecido como Tiago, cita: portanto, sujeitei-vos a Deus, existe ao diabo e ele fugirá de vós. Também fala no livro de Efésios: não deis lugar ao diabo. E é isso que eu estava fazendo na época, sendo morno, também com práticas ocultistas, mesmo que inconsciente no passado, eu teria praticado. Estava dando lugar ao inimigo, ao Satã na minha vida. Foi por isso que ele atuou, mas agora revestido da armadura de Deus e nova criatura, através do testemunho de Yeshua, guardando todos os seus ensinamentos, também as instruções do Eterno para o seu povo. Agora é outra coisa. Agora estou em Shalom, Shalom que só o Eterno pode me dar. É isso aí, galera. Está aí o testemunho. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro. Que o Eterno nos abençoe em nome do teu amado Filho, Yeshua HaMashiach. Amém, amém.